Vamos lá então. A palavra de Deus, ela nos dá a direção, né? A palavra de Deus é o que dá a direção para a nossa vida. A Bíblia diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu tô com uma bala aqui na boca, tá? Só para fazer um parênteses aqui, porque eu tô com a minha garganta meio ruim. Tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus é o que dá-nos direção para a nossa vida. Ela é o nosso guia. Ela é aquilo que nos dá destino, propósito. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Ela é a bússola para nós. E essa palavra, ela tem que gerar vida dentro de nós. E toda vez que nós estamos diante da palavra de Deus, temos que estar com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar conosco. Deus fala com você quando você tem a sua vida devocional, né? Você abre a sua Bíblia na sua casa, você lê, você medita. Quando você lê um livro, quando você pede um aconselhamento, quando você está escutando um louvor, uma palavra, né, na sua casa, no YouTube, tem bastante coisa. E no momento do culto aqui, esse é o momento que nós clamamos para que o Espírito Santo ele revele a palavra dele aqui. Para que ele traga instrução e direção sobre a nossa vida. E eu gostaria de falar hoje sobre qual é a fundação da nossa vida. E o nosso versículo-chave, ele está em Mateus 7, do 24 ao 27. Ele diz assim, olha só. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Lucas 6, do 46 ao 49, diz assim também. Por quê? Porque vocês que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, olha só. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces nas rochas. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Se puderem botar um fundo aqui para mim, por favor. Então esse ensino de Jesus aí, ele é um desafio para as nossas vidas, de nós não apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Ou seja, nós temos a oportunidade diária de colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz. Todo tempo, dentro da nossa casa, nós temos a oportunidade. No serviço, você tem a oportunidade. Na rua, você tem a oportunidade de conseguir praticar o que a palavra do Senhor nos diz. Ela não diz que é algo fácil. Praticar a palavra não depende da força humana.
Praticar a palavra está falando sobre uma transformação real de vida, uma transformação de mente, uma transformação de coração, uma transformação de pensamento que faz com que as nossas atitudes comecem a ser diferentes. O Evangelho, a prática da palavra, ela faz com a gente isso. Ela nos leva a viver isso tudo nas nossas vidas. Como diz em Romanos 10, 11, diz assim, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Jesus, Ele é o alicerce da nossa vida, Ele é a fundação. Quando nós falamos de fundação, quando nós falamos da base da nossa vida, e fala desse Jesus que está nesse lugar, a Bíblia está nos desafiando a tudo que nós venhamos construir na nossa vida ser a partir de Jesus, ser a partir da palavra. Será que a nossa casa, quando nós falamos casa aqui, nós estamos falando de família, será que a nossa família, ela está sendo construída numa cultura da palavra de Deus? Será que a nossa vida emocional, ela está sendo construída na palavra de Deus? Será que os princípios que guiam a nossa vida, elas são conforme a palavra de Deus ou não? Ou ainda nós somos aqueles que nós gostamos de pegar aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém nós descartamos, mesmo sendo palavra de Deus? Nós podemos correr um grande risco de querer ouvir só as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, né? O que Deus vai fazer com a nossa vida, com a nossa casa. E na Bíblia ela tem muitas promessas, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus do impossível. Mas a Bíblia também, a palavra de Deus, ela mexe dentro de nós. Ela gera uma mudança e uma transformação real da nossa vida. Por isso que a transformação da nossa vida é necessário que seja a partir de uma presença do Espírito Santo real sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós nos achegamos a Deus de uma forma, todo mundo aqui se achegou a Deus cheio de conceitos, cheio de coisas que nós achávamos que era certo e não era, cheio de preconceitos, cheio de razões, cheio daquilo que a gente acha que é e não é. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Muita coisa que nós aprendemos, que foi sendo gerado na nossa vida, quando nós temos um encontro com a realidade de Jesus, com a realidade de palavra, tudo na nossa vida é posto em xeque, meu irmão. Nós passamos por um raio-x na nossa vida, assim, de um exame completo, um diagnóstico da nossa vida, de como está a nossa vida perante Deus, perante Jesus. Você não pensa assim, Deus não se importa com isso. Deus se importa com tudo. Deus tem a opinião a respeito de tudo. Deus tem os seus princípios que são imutáveis. É imutáveis os princípios de Deus. Deus não se corrompe do mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo, a moldar a cultura do mundo, aos princípios do mundo, aos ensinamentos do mundo, mas pelo contrário, nós devemos clamar por uma transformação da nossa mente, uma transformação, uma indignação da nossa vida, para que venhamos a influenciar o mundo e não ser influenciado por tudo aquilo que o mundo nos oferece. Porque
Porque o mundo nos oferece o quê? Um jeitinho, barganha, formas. Há muitas propostas que vão fazer com que o nosso caráter possa se corromper. Meu irmão, sempre vai ter uma proposta para corromper o nosso coração. Porque você pode levar essa palavra como aos ventos, às tempestades, simplesmente com situações que não estavam, você não estava pensando que ia acontecer sobre a sua vida, ia acontecer. Daí você pensa que é o inimigo, pensa que é a tempestade, pensa que é uma situação, mas muitas vezes o que está corrompendo o alicerce da sua vida são as corrupções, são os detalhes, é a falta de zelo, é a falta de cuidado. E nós devemos colocar Jesus e a palavra dele como sustento total da nossa vida. Meu irmão, tudo que não está na palavra não deveria ser admitido sobre a nossa vida. Tudo que Jesus não faria, nós não deveríamos fazer. E mudar a nossa mente, o nosso coração dessa forma é só pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma. Não existe outro método, outro modo. Se não for pelo temor a Deus, se não for por uma intimidade de clamor ao Senhor, a nossa vida não é transformada. O fundamento da palavra de Deus sobre a nossa vida é o que vai fazer a gente permanecer em Deus ou não. Porque aquele que ouve e pratica, esse é o que tem a vida sustentada sobre a rocha. Agora, se ouve e não pratica, você vai cair. Nós vamos cair. Olha só o que diz aqui no versículo 24, assim, ó, portanto, quem ouve estas minhas palavras. O primeiro ponto aqui, para ter nossa vida em Jesus sendo o alicerce dela, o fundamento dela, é saber ouvir. Ouvir, ele está dentro de o quê? Prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido do que é dito, dar ouvido ao ensino. Isso é ouvir. Ouvir, ele está ligado a prestar atenção. Ouvir está ligado a gente realmente nos interessar por aquilo que está sendo dito. Ouvir, ele está ligado a entender, a compreender o que está sendo falado. Então não é simplesmente as palavras jogadas. É nós ouvirmos e guardarmos no coração. É nós ouvirmos e entendermos. É nós ouvirmos e a palavra ela ser ruminada, sabe? Ela fazer sentido pra gente. Por quê? Porque é Deus quem está falando. E como nós não prestamos atenção no que Deus está dizendo? Como nós descartamos o que Deus fala? É a mesma coisa se alguém vai lá, chega alguém que não tem um padrão de referência para você, que você talvez não admire, ou qualquer outra coisa no seu coração, e você vê a pessoa falar, ouvi, bababá, bababá, bababá. Você ouviu? Aham. Daí você sai, você descarta tudo que a pessoa disse, porque o coração estava fechado para aquilo. E quantas vezes nós já chegamos a Deus assim? Você pode até ter versículos decorados aí. Você pode saber até o que foi pregado nos últimos cultos aí. Mas a questão é, você tem praticado? Eu tenho praticado a palavra. Eu tenho sido esticado, desafiado
as minhas velhas razões e entrar no novo que Deus tem para mim? Você está disposto a abrir o coração, ouvir ao Senhor e dizer: Deus, fala comigo, porque o teu servo ouve. Olha só. Ele está falando sobre uma separação. Eu estou aqui, Deus, a minha atenção está no Senhor, meu coração quer ouvir o que o Senhor diz a respeito disso. E eu não quero só ouvir os teus conselhos, a tua palavra. Eu quero, depois de ouvir, eu quero ter a força que vem do teu Espírito para conseguir praticar. Eu quero me arrepender porque eu não tenho feito conforme o Senhor tem dito. Eu sei que é certo, mas eu não pratico o que é certo. Meu irmão, tá bom. Você entende que está na hora de nós sabermos o que é certo e praticarmos o que é certo? Saber não faz diferença no reino. Saber é uma vida maquiada. Saber é uma hipocrisia se nós não praticarmos. Porque nós cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Nós cremos que a Bíblia é a verdade de Deus, que ela é o manual, que ela é a direção, que existem palavras de vida. Então, por que nós somos tão teimosos, tão rebeldes em não fazer o que Deus está nos direcionando para fazer? Seria tão mais fácil se o pai falasse só uma vez com a gente. Imagina você aí com seu filho, você falar, sentasse com eles, ó, isso, entendeu? E mudasse. Mas muitas vezes o nosso estilo de vida é como uma criança teimosa, uma criança birrenta com Deus. Tu tá certo, pai, mas eu sei que isso é o melhor, mas parecemos crianças rebeldes. Olha só, Romanos 10:17 diz assim, ó: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha só, como é que é gerado fé no nosso coração? Pela palavra de Deus. Se nós queremos fé, que é convicção, que é certeza, que é visão, nós precisamos estar cheio da palavra, porque a fé, ela está ligada à confiança, a fé, ela está ligada à perda de medo. Porque se Deus disse, e eu creio no caráter de Deus, que Ele é fiel, que Ele não se arrepende, que Ele não volta com a sua palavra atrás, logo eu conheço Deus, então eu recebo do que Ele está dizendo, e por mais que eu não esteja vendo, eu consigo confiar, não nas circunstâncias, mas numa palavra do que Deus me disse. Então eu tenho fé para andar. E não existe outra forma de viver reino de Deus a não ser por fé. Não existe. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem possibilidades, é isso que ela está falando. Você não consegue agradar o coração de Deus se você não tiver fé, se não crer, se não confiar, se não acreditar na palavra. E voltando aqui, recapitulando o tempo todo, eu vou trazer isso daí. Não é você dizer que confia, não é eu dizer que confio. Você está dizendo? Não é eu dizer que eu creio. Meu irmão, nós saímos aqui, você sabe perguntar para tudo que é lugar, aí você vai ver que todo mundo praticamente acredita em Deus. Crê, a Bíblia diz, olha, você crê em Deus, faz bem, até os demônios creem. E os demônios são mais ainda, eles creem muito mais porque eles estremecem diante da palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos nem temor de Deus. Crê, todo mundo diz que crê, que acredita, que confia. A realidade é, nós recebemos uma palavra, é o que nós fazemos com a palavra de Deus. Quando que nós colocamos em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas de maneira real? João 10:27 diz assim, ó: as minhas ovelhas
Apocalipse 3:20 diz assim também, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. O que ele está falando aqui? A partir do ponto que nós ouvimos a palavra, ele está nos dizendo de uma comunhão com Jesus. Quando você guarda a palavra no coração, quando você deixa a palavra te transformar, você começa a ter uma relação de intimidade com Deus. Eu começo a ter uma relação, uma intimidade com Deus. Vocês estão entendendo aí? Alguns passos bem rápidos aqui, para nós escutarmos a voz de Deus de maneira mais clara. Abrindo um parênteses aqui, só queira escutar a voz de Deus se você estiver disposto a obedecer a voz de Deus. Porque a Bíblia diz bem assim, ó: quanto mais é dado, mais é cobrado. Quando nós não sabemos, nós somos, digamos assim, inocentes, entre aspas. Mas depois de ouvir uma voz, uma palavra, e nós tivermos a escolha entre obedecer e não obedecer, entre andar numa vida de bênção, numa vida de maldição, entre andar na porta estreita ou escolher a larga, daí as coisas, elas podem tomar um rumo a qual nós não estamos esperando. Mas vamos lá, isso é pelo Espírito Santo, tá certo? O primeiro ponto aqui, o primeiro passo, que isso é coisas que você pode colocar em prática na sua vida de devocional diária, de oração, de busca, de leitura bíblica. Primeira coisa, quando você se achega a Deus, você pode se achegar a Ele pedindo para Ele sondar o seu coração. O que é isso? É você clamar pelo Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há alguma coisa errada no meu coração, vê se tem alguma barreira que me impeça de eu acessar o Santo dos Santos, de eu acessar um lugar mais profundo em Ti. Se tem alguma coisa que eu preciso te pedir perdão, que eu preciso pedir perdão para alguém, se existe alguma coisa que o Senhor está olhando no meu coração agora e isso não está te agradando, olha só, nós devemos nos achegar a Deus sempre assim. Nós não estamos se achegando diante de qualquer coisa. Você não está chegando diante de uma coisa, você está se achegando diante de Deus. Então nós não podemos nos achegar a Deus com as nossas vestes sujas, com o nosso coração corrompido. Tu entende? Porque a primeira coisa que Deus vai falar quando... Ei! Calma, antes de falar qualquer coisa, limpa, se arrependa, se achegue a mim, entende? Venha, mas o sangue de Jesus te cobre. Venha reconhecendo que você não merece esse lugar. Venha reconhecendo que você só está aqui por causa da graça, que você está aqui só por causa da misericórdia, que você está aqui só por causa que Jesus rasgou o véu e nos deu livre acesso. Se não fosse Jesus, ninguém se achegaria a Deus. Era uma vez por ano, um sacerdote com muitos sacrifícios, com toda um preparatório que tinha que ter para conseguir se achegar a Deus, para Deus falar com ele, para ele falar algo para o povo, meu irmão. Imagina, uma pessoa, uma vez por ano. Hoje o véu foi rasgado e todos nós temos esse acesso de clamar a Deus, clamar pelo Espírito Santo, não só na igreja. Você clama no seu quarto, você clama no seu serviço, você clama no ônibus, você clama dentro do carro, você clama onde estiver, pela presença de Deus. Mas quando você clamar e se achegar, meu irmão, se certifique que o sangue de Jesus está te cobrindo. Certifique que você precisa de arrependimento. Eu preciso me certificar. Deus, eu não sou nada, eu careço da tua misericórdia, eu me arrependo porque eu fiz isso, me arrependo porque eu não tratei a minha esposa do jeito que deveria tratar, eu não tratei meu marido, me perdoa porque eu respondi desse jeito. Meu irmão, porque você está se achegando diante de uma luz, e essa luz vai mostrar tudo que está de errado dentro de
nós chegamos diante dele assim. Segundo ponto, Deus, olha só, eu clamo a Ti pelo Teu Espírito aqui, e que a minha alma seja calada agora, todas as minhas emoções sejam caladas, todas as minhas vontades sejam caladas, toda a minha mente ociosa, todos os meus anseios, os meus medos, os meus tremores, tudo que eu se achego diante de Ti querendo escutar agora nesse momento, que a minha alma ela se cale. Você começa a clamar para que a sua alma se cale, para que a sua alma seja nesse momento subjugada pelo Espírito Santo, amém? Depois você pode chegar ali, eu passei, né? Vai no 2 aí. Você também reconhece que você não sabe orar, e a Bíblia ela deixa bem claro que nós não sabemos orar. Até a nossa oração tem que vir uma inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a orar. O Espírito Santo me ensina a conectar com Deus. Me ensina a usar as palavras, me ensina a buscar o Senhor com o coração quebrantado. É isso, o Espírito Santo me ensina. Amém? E o último ponto, nós subjugamos ao Espírito Santo toda a nossa vida. Daí você começa a pedir: Espírito Santo enche, Espírito Santo ministra, Espírito Santo venha com a Tua voz, me traz revelação da Tua palavra, me traz visão, me traz discernimento. E você começa a entrar nesse ambiente espiritual, e você começa a anotar, você começa a perceber o que o Espírito Santo está dizendo, você começa a meditar, você começa a receber impressões de Deus e direção de Deus a respeito de tudo que Ele quer falar para você, porque você está naquele momento ligado com Deus, clamando pelo Senhor Jesus. Aí você apresenta o seu dia, daí o Espírito Santo vai falar para você: ó, não vai naquele lugar, eu quero te usar com tal pessoa, eu vou te abençoar desse jeito. Enfim, Ele vai trazer à memória promessas que Ele tem para você. Ele vai te exortar, enfim, você vai conseguir ter uma cultura de relacionamento com o Espírito Santo a partir da voz de Deus. Amém? Porque, infelizmente, muitos não conseguem ter esse tempo. Não consegue, a gente vive da nossa maneira muitas vezes. Não é o Espírito Santo que nos guia, é a gente que se guia. Não é a vontade de Deus, não seja feita a vontade de Deus, né? Na terra como é no céu. É a minha vontade sendo feita na terra mesmo. É do meu jeito mesmo. É na hora que eu quero mesmo. Não me importa o que a palavra diz. Não me importa se a palavra diz que eu devo perdoar. Eu quero que morra mesmo. Não importa se eu devo amar. Eu quero que, né? Não importa que eu não devo me corromper. Eu vou me corromper mesmo. Não importa se eu não posso me sujar. Eu vou me sujar mesmo. Então nós estamos vivendo a nossa vida segundo a própria nossa voz, é o nosso eu. Não é o Espírito Santo nos direcionando. Isso é muito ruim, meu irmão. Por que é muito ruim? Porque vai nos prejudicar. E daí nós entramos, meu irmão, em cada situação, muitas vezes, que está tudo aqui que nem a palavra diz, não praticante, as coisas estão caindo, estão lá quebrando. E daí a gente diz: Deus, por que tanta aprovação? Que eu fiz de errado? Daí Deus vai falar para você: não fala disso. Por que está tudo errado? Aí Deus vai falar e a gente... Por que está assim? Quais brechas que têm sido dadas? O que nós não estamos praticando? O que nós não estamos mudando, meu irmão? Nós precisamos que o Espírito de santidade de Deus nos tome. Que o temor do coração nos leve a esse lugar de intimidade. Para que venhamos a buscar Ele com todo o nosso coração. Vamos lá, o segundo ponto: obedeça a palavra dada por Deus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Tiago 1, do 22 ao 25, ele diz assim também, olha só. Tiago 1, do 22 ao 25.
assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só, quem é que a gente está enganando quando a gente não pratica a palavra? Nós mesmos, porque Deus a gente não engana. E logo, se nós estamos enganando alguma pessoa também, uma hora ou outra as coisas vão aparecer. Olha só, aquele que ouve, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só. O que o Tiago está nos dizendo, né? Você que ainda tem cabelo aí, que gosta de pentear o cabelo, que nem eu, né? As mulheres que gostam de se arrumar. Você olha você no espelho. É isso que ele está dizendo. Logo depois você esquece como é que você estava. Daí você tem que olhar no espelho de novo. Ele traz esse exemplo para a nossa vida cristã. Ele está dizendo, olha, aquele que não pratica é semelhante a esse tipo de estilo de vida, porque não se tornou um praticante, logo ele tem esquecido de tudo e não tem praticado o que o Senhor tem dito. Lucas 11:28 diz assim, ó: e ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Então nós devemos ouvir e logo obedecer. Diga comigo assim: obedecer. A obediência é o que Deus Pai espera de todo o filho. Obediência. Ele não espera rebelião. Ele não espera independência do coração. Quando Deus libera uma palavra, Ele espera que nós venhamos a obedecer a palavra. Olha só alguns sinônimos da palavra obediência. Olha só, obediência, ela está ligada a acatamento. Também está ligada a cumprimento. E também respeito à mensagem recebida como comando ou ordem. Toda a palavra de Deus, entenda algo, toda a palavra de Deus, ela está ligada à obediência. E logo, toda a palavra de Deus, ela é uma ordenança, ela é uma ordem. Imagina o policial nos aborda. Levanta a cabeça, não levanta a cabeça não, levanta a mão, isso aí. Abre as pernas, né? Não olha para trás. Quem é que já tomou atraque de polícia aí? Vai lá e taca o terror e olha, não tem, você. Sim, senhor. Fica quieto. Né? É alguém que tem autoridade sobre aquilo e ele faz aquilo. Tem leis, não cumpre a lei, você vai ter a consequência da falta do cumprimento. Você pode ser preso. Dizem assim, né? Quem não deve, não teme, né? Imagina se deve e está diante de Deus, como é que fica, Deus? Porque deveria ter temor. Se com as autoridades, as leis aqui, né? Quando coloca um pardal, a gente já, né? Um pardal já respeita a lei. O reino de Deus, ele funciona assim também. E logo o que Deus diz, entenda algo, o que Deus te fala não é um conselho, digamos assim. Olha,
você quiser, você pode fazer isso, mas se não quiser também não tem problema. Tá tudo certo na nossa relação. Eu só estou te mostrando o melhor caminho. Eu só estou dizendo vai por esse lugar. Eu só estou te dizendo faz isso, porque foi eu te criei para isso. Faz isso. Mas se não fizer também, filho, ó, tá tudo certo. Não é assim com Deus. O que Deus fala, logo Ele espera obediência pela sua autoridade, que é. Nós declaramos muitas vezes e nós perdemos o conceito bíblico da palavra Senhor. Porque nós trazemos aqui para a nossa cultura no Brasil como Senhor, como se fosse alguém mais velho. E por ser mais velho merece respeito, né? Senhor. Logo na Bíblia, a palavra Senhor, ela não está ligada a isso. Quando Ele é o nosso Senhor, a Bíblia logo nos traz a disposição do nosso coração de Ele ser o nosso dono. A palavra Senhor está ligada a pertencimento, não a respeito. O Senhor das nossas vidas, Ele é o dono das nossas vidas. Logo por Ele, meu irmão, você entende algo? Olha só, isso nós precisamos ter claro. Antes nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz que havia uma nota, uma cédula, algo que comprometia a nossa vida de acusação do inferno, de todos os nossos pecados, de toda a nossa rebelião, de todas as nossas desobediências, de tudo aquilo que havia de errado na nossa vida. Havia alguém que é o nosso inimigo, o nosso acusador, que é isso que significa diabo, acusador, acusando tudo aquilo que estava de errado. Logo, meu irmão, nós estávamos condenados, entende algo? Condenado pela nossa desobediência. Cristo Jesus, Ele se fez condenado por nós. É isso que o Evangelho nos diz. Alguém pagou o preço, e quem pagou o preço não foi eu, não foi você, mas esse preço que Jesus pagou, ele está ligado à compra, ou seja, nós fomos comprados daquela acusação. Sabe por qual valor? Cruz, sangue. Logo Ele nos resgatou e nos comprou para Ele. E o que a gente faz sendo comprado dele? A gente foge. Logo achando que não tem problema viver assim. Vocês estão comigo aí? Estão entendendo aí? Porque Ele nos resgatou. Ele é o nosso Senhor. Ele tem palavras de vida. A Bíblia diz que as palavras do Senhor são palavras de vida para nós. Ele tem palavras de amor, Ele tem palavras de conforto, Ele tem palavra de direção, Ele tem palavra que vai transformar a nossa vida para sempre. Ele tem palavra que nos dá destino, que nos dá propósito, meu irmão. E tudo isso está em Jesus, naquilo que Ele libera sobre as nossas vidas. Mas tudo aquilo que Ele libera das nossas vidas, logo Ele espera de mim e você obediência, temor em receber. Sim, Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse. E agora, porque eu entendi, eu vou fazer. É isso. Os praticantes das palavras não são só os que ouvem, são os que praticam a palavra de Deus. Deus quer que nós venhamos a praticar a palavra do Senhor. Logo, todos aqueles que não praticam a palavra de Deus é alguém indisciplinado. E é alguém que está em rebeldia com a palavra de Deus. Pastor, é possível estar dentro da igreja e ser alguém rebelde? É possível estar dentro da igreja e ser alguém indisciplinado com Deus? Sim.
É possível eu dizer Senhor, Senhor, Deus da minha vida, cantar louvores e Deus não me conhecer, eu não conhecer Deus? É possível. O que eu faço então? Se arrepende e volta o teu coração inteiramente a Deus. Entrega a tua vida, não simplesmente com uma oração que não é superficial quando nós oramos. Nós estamos fazendo declarações, mas que a nossa entrega seja uma entrega. Deus, eu te entrego mesmo. E agora que eu te entreguei, o que tu tem para mim? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho desejo, e não tem nada de errado você chegar diante de Deus com isso. O errado é você não trocar o que você tem por aquilo que Deus tem melhor para você. Porque Ele tem planos e sonhos muito maiores para a nossa vida. O terceiro aqui, construa a sua vida sobre o alicerce na fé em Jesus Cristo, que construiu a sua casa pela rocha. O que está dirigindo a sua vida? O que tem dirigido as suas razões, as suas motivações, as intenções do coração? Será que é pelo que os outros dizem? Será que as outras pessoas estão dirigindo a sua vida? A opinião dos outros está dirigindo a sua vida? A sua reputação está dirigindo a sua vida? O que vão falar de mim? Será que está dirigindo a sua vida? Tem gente que não entrega a vida para Jesus porque tem vergonha do que vão dizer quando eu entregar a minha vida para Jesus. Será que é pelas conquistas profissionais e financeiras? Será que as conquistas profissionais e financeiras é o fundamento do propósito, do chamado que Deus tem para a sua vida? Eu não estou falando nada que isso é ruim. Eu só estou falando se isso te guia, se isso é o fundamento, se é nisso que tu está colocando a tua confiança. Será que as frustrações e mágoas, tem gente que está tão marcado por frustração, por mágoa, por emocional, que não consegue ter um equilíbrio de vida? O que guia a vida é o emocional. Um dia eu estou bem, um dia eu estou ruim. Um dia eu quero Deus, um dia eu não quero Deus. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus, outro dia eu quero me matar. O emocional, assim, abalado dessa forma, com as frustrações, com as mágoas, com a culpa, com o medo, eles podem ser o que direciona o destino total da nossa vida. Todos nós aqui, eu quero dizer algo, quando eu falo de alma, ela está ligada dentro das emoções, tá certo? Todo mundo já sabe disso aqui, né? Todos nós aqui somos muitas vezes abalados pelas nossas emoções, e as nossas emoções nos guiam. Guiam a nossa vida, meu irmão. Guiam as nossas decisões. Você acha que eu também, se eu não vigiar, volta e meia vem isso? Quando a gente não percebe, a gente está fazendo as coisas por emoção, por alguma raiz de alguma coisa, algum desejo errado. E daí a nossa vida tem sido... E daí o que acontece? Tem decisões que nós devemos tomar, tem decisões que mudam a nossa vida para sempre. Imagina tomar uma decisão emocional totalmente errada. Pode ser um segundo, mas pode ser uma decisão que muda a rota da tua vida, que muda o destino, muda o propósito. O que dirige? Será que é o senso comum? Olha, porque todo mundo está fazendo. Ou nós somos direcionados por propósito de Deus? Olha só, Isaías 26:13 diz assim, ó: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, as pessoas que confiam em Ti. 1 Coríntios 3 diz assim, ó: Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único
Diga comigo, único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Nós estamos falando hoje sobre fundamentos da nossa vida, amém? Se Jesus, Ele é o único alicerce, e logo quando eu digo Jesus, eu estou falando da palavra Jesus, de quem Jesus é, Ele é o único alicerce, o único fundamento. Por que nós insistimos em colocar outros fundamentos na nossa vida? Por que nós insistimos em ser guiados por outras razões? Isso é uma luta dentro de nós, meu irmão. É uma luta constante na nossa vida. Se nós não vigiarmos, nós estamos fazendo coisas e decisões por diversas outras motivações, mesmo tendo palavra de Deus, mesmo tendo destino, mesmo tendo promessa. Nós esquecemos das promessas, nós amassamos as promessas, nós descartamos as promessas e diz: Deus, eu estou fazendo do meu jeito. O que eu estou, quando eu estou agindo dessa forma, eu estou pegando o alicerce, estou tirando e estou começando a construir a minha vida na areia. É isso que a palavra de Deus diz. Porque eu não estou praticando. E o quarto ponto e último ponto aqui: permaneça firme nas tempestades. E olha só, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Os alicerces na rocha é que vão fazer a gente permanecer diante das circunstâncias. Eu quero dizer para você que as circunstâncias sempre vão vir. O dia mau sempre vem, a chuva vai vir, algumas coisas vão acontecer na nossa vida que vão querer nos abalar, e podem até nos abalar. A questão é que aqueles que estão com os pés na rocha, a gente é abalado, mas a gente não cai. Vem o frio na barriga, mas a gente não desiste. Vem a situação complicada, meu irmão, mas a gente se levanta e tenta de novo. A gente não desiste. A gente não retrocede. A gente não volta atrás. A gente não tenta trocar os fundamentos. Nós estamos construindo uma vida em Jesus, meu irmão. Confiando, tendo fé nele. Pessoal, se as pessoas te frustrar, Jesus não te frustra. Se as pessoas nos decepcionar, Ele não vai. Se fechar a igreja aqui, a sua fé tem que permanecer a mesma nele. Tem que permanecer. Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos muitas vezes no nosso coração, que é enganoso, é o coração do homem muitas vezes. Nós confiamos plenamente no que Deus diz. Nós confiamos na palavra do Senhor. Pode parecer que tudo está bom, está tudo dando certo, e está tudo ok, a nossa casa está sobre a rocha, mas se houver um sopro do Senhor dizendo: está tudo legal o que eu estou fazendo na tua vida, está tudo bom o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero fazer algumas mudanças, eu quero te desafiar em fé, eu quero que você troque de lugar, mas está dando tudo certo, Deus, mas o teu coração e o meu coração não está preso no que está dando certo ou no que está dando errado, está preso numa palavra de Deus. E se nós tivermos uma palavra de Deus, é o que nos basta para obedecer a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Está tudo certo, confia em quem Ele é, não nas circunstâncias, não no futuro, confia no Senhor. Confia no Senhor. Abraão estava naquele lugar lá, meu irmão. Deus falou com ele, disse: olha, Abraão,
vai para um lugar, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele não chegou, Deus, mas aonde é? Que lugar é esse? Não mostrar o lugar, eu não vou. Ele tinha duas palavras que ele sabia: deixa a parentela e sai desse lugar. O que eu tenho? Eu tenho essas duas palavras. Eu vou para onde? Eu não sei. Eu sei que ele vai me mostrar. Eu estou indo para onde? Eu não sei. Mas eu estou firmado numa palavra. Os teus pés, eles estão numa palavra de Deus. O que você está vivendo hoje está ligado a uma palavra de Deus, de obediência. Deixa eu dizer algo para você. Teu ministério, que Deus quer que você sirva, Deus te use. Você está ligado hoje numa palavra de Deus. Estava esse final de semana num retiro com outros líderes lá, conversando, orando, refletindo sobre algumas perguntas assim, meditando assim. Sabe uma certeza no Senhor de que o que eu vivo hoje, por exemplo, onde que eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, é aquilo que Deus tem para mim que eu faça hoje. O que vai ser amanhã? Eu não sei, meu irmão. Não sei se Deus um dia me leve para alguma nação, algum lugar. Se eu vou ser pastor de outra igreja. Não sei quantos filhos eu vou ter. Não sei várias coisas. Mas eu sei que o que eu vivo hoje é a vontade de Deus. Eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não estou negligenciando a palavra. Eu não estou negligenciando o propósito. Eu não estou trocando as coisas, invertendo as coisas. E eu e você deveríamos ser da mesma forma. Porque nós estamos caminhando e Deus quer usar a nossa vida. Nós estamos caminhando e tem palavra de Deus para nós. E Deus quer nos usar para liberar palavras sobre a vida de outras pessoas. Deus quer nos colocar de pé novamente. Meu irmão, nós somos aqueles que se colocam na brecha. Não espera, mas vai vir alguém melhor. Não tem a ver com alguém melhor, mas eu quero dizer para você: ocupa o lugar que Deus tem para você, ocupa a palavra que Deus tem para você. Não negocia, não troca, não olha para trás. O que Deus tem para você e a palavra que Deus te deu, permanece nela até Deus te dar outra palavra. Até Deus dar a direção. Mas eu tenho dúvida do próximo passo. Não vai, até Deus te dar a tua palavra, mas tenha convicção do que tu tem hoje. É que você está numa palavra. E você está caminhando. Deus vai te mostrando. E o próximo passo, o próximo tempo, é onde que você perde o medo. E você entra nesse rio de convicção de Deus. Você confia. Você crê. Você sabe quem é Deus. Você sabe quem é o Pai. Você sabe que a palavra do Senhor, Ele não mente. Deus não se arrepende do que Ele disse. Se Ele falou, Ele vai fazer. Mas se Ele falou, Ele espera que você e eu obedecemos a palavra que foi direcionada. Aleluia! Que o Senhor Jesus te abençoe, você tenha uma ótima semana. O Senhor abençoe tua casa, tua vida. Tudo que você colocar as mãos aí, prospere e cresça em o nome de Jesus. Estamos encerrando mais um culto e aguardo você dia 25 no nosso culto de Natal. Deus abençoe.